Boa noite. Noite fria. Era a madrugada do dia 10 de junho de 1984, uma madrugada fria, na costa sudoeste do continente africano, mais precisamente na Namíbia. Um pequeno barco a remo saía do porto de Luderitz, enfrentando um mar turbulento, agitado, ondas grandes, geladas. Dentro, um único tripulante, um homem de 28 para 29 anos, um propósito bastante arrojado. Pretendia, com aquele pequeno barco, minúsculo barco, atravessar o imenso Oceano Atlântico, saindo da África para chegar no Brasil. O tripulante, o verdadeiro herói nacional dos tempos modernos, Amir Klink. Amir tinha esse propósito, de fazer essa grande viagem. Ele sabia que para conseguir essa proposta audaciosa, dependeria muito do seu planejamento inicial e principalmente dos seus esforços pessoais, já que era um barquinho a remo, não tinha vela, não tinha motor, só um par de remos. Quem se aventuraria a fazer isso? Chega no litoral aqui do Brasil, pega um barquinho a remo e sai, vou para a África. Só que não era um aventureiro, sabia o que estava fazendo. Assim como Amir Klink fez essa grande viagem, todos vocês aqui presentes foram contemplados também com uma grande viagem. Não é sorteio, todo mundo já ganhou essa grande viagem. Estamos traçando um paralelo com a viagem de Amir Klink. Vai ser igualmente uma viagem individual. Cada um vai fazer a sua. O Amir Klink fez a dele. Não tinha mais ninguém, era só ele e o barco. Vai depender dos esforços de cada um e dos planejamentos que já tenham feito. Todos vão fazer. Não é um convite. Só estou avisando que vocês vão fazer. É uma ordem. Mesmo que não queiram, vão fazer. Não é o Ciro aqui que está mandando. Não mando nem no meu cachorro. Aliás, que não é meu, né? É uma ordem divina. Irrecusável. Uma fatalidade. É óbvio que eu estou falando aqui da grande viagem de retorno ao mundo espiritual. De passar pela morte. Da morte do corpo físico. Não preciso se apavorar que não é agora a viagem, tá? Quer dizer, eu espero que não seja. Todos nós, na verdade, faremos essa viagem. É os presentes e os ausentes. Aliás, é a única viagem que nós temos certeza que faremos. Porque todas as outras dependem de uma série de fatores. Você pode ter uma viagem planejada, a viagem dos teus sonhos. Você fez tudo para fazer aquela viagem, se quer fazer. Um monte de empecilhos podem impedir que você faça a viagem. Pode ser que no dia da viagem, o veículo que se usar para fazer a viagem, seja um carro, seja uma carroça, um avião, um navio, pode dar pane e não ter outro disponível, a viagem não sai. Pode ser que aconteça alguma coisa, você está sem condições financeiras para fazer aquela viagem, não sai a viagem. Deu uma zebra lá nos orçamentos, não dá mais para fazer a viagem. Mesmo aquelas viagens curtas, passeios, a gente não tem certeza que vai fazer. Passa lá em casa amanhã, com certeza. Que certeza.
Você não sabe nem se você vai voltar para sua casa hoje. Passa lá em casa amanhã, se Deus quiser. Aí sim, se Deus quiser. Porque se no dia da viagem que você tanto almejava, que se queira fazer, você passar muito mal, você não faz a viagem. Agora, a grande viagem de retorno ao mundo espiritual, se você passar mal, aí sim que você faz. Eu não quero morrer, estou passando mal. Então, passe bem. Se você passar mal, aí você vai mesmo. A gente está levando meio da brincadeira para não ficar muito tenso. Ficar falando de morte, ninguém gosta. Mas no centro espírita a gente não fala de morte, fala de vida. Do retorno ao mundo espiritual, é o retorno à vida fora da prisão do corpo físico, a vida mais intensa. Retornaremos ao mundo espiritual de onde nós viemos, com a nossa individualidade, com a nossa personalidade, com um corpo espiritual semelhante ao nosso corpo físico. Mas por não ter o corpo físico, tudo vai ser mais intenso. As emoções vão ser mais intensas. As sensações vão ser mais intensas, as boas e as ruins. Então, se temos certeza que vamos fazer essa viagem, a proposta é que pensemos nisso, que nos preparemos para a grande viagem. A gente já está cansado de ligar a televisão, os telejornais, e de assistir notícias de corrupção. Tantos desvios de verbas, de dinheiros, de todas as ordens. Tantas pessoas envolvidas em esquemas, que até a cabeça da gente dá nó, que já não sabe nem mais quantos esquemas e quantos escândalos a gente já ouviu. Já faz algum tempo que estamos cansados de ter essa rotina diária. Todas essas pessoas vão retornar ao mundo espiritual. E o que estão fazendo de suas vidas? Pessoas que ocupam cargos públicos, pessoas em cargos privados, de empresas, políticos, pessoas que até têm uma boa remuneração, uma boa condição de vida e se atropelam na vida, desviando verbas que muitas vezes estavam destinadas à educação, à saúde, à segurança, a tantas outras coisas necessárias para o povo. Dão algum jeitinho de tirar alguma vantagem de se apropriar indevidamente desses valores. Será que não param para pensar que vão fazer a grande viagem de retorno ao mundo espiritual? Que não vão levar um centavo do que aqui acumularam? Alguns têm aquela ambição enorme pelo poder, de se manter no poder, e para isso fazem todos os esforços a qualquer custo. Desvios e mais desvios para favorecer campanhas. Não estou criticando aqui nenhum partido em particular, estou falando do ser humano, que isso sempre existiu. Então isso nos cansa. E outras tantas pessoas envolvidas na violência, também pelo poder, também pela aquisição de bens materiais, prepotentes, arrogantes, ditadores, torturadores, tudo para se manter no poder, para ter aquela condição física invejável, entre aspas. Insensatos. Todos retornaremos ao mundo espiritual. E não vamos levar nenhum desses bens materiais, não vamos levar nenhum título, não vamos levar aqueles cargos de influência que a gente possui. Nada disso vai conosco.
Mas enquanto a gente está analisando a essas pessoas diariamente, embora a gente fique um pouco cansado de tudo isso, fique triste, né, de ver essas pessoas metendo os pés pelas mãos, né, se atropelando na vida, ainda assim a gente está na nossa zona de conforto. É porque é natural a gente escutar essas coisas, ter um senso crítico e já fazer uma avaliação. Mas é a nossa zona de conforto, porque são eles. É eles que estão fazendo essas coisas, os outros. E a proposta dessa noite não é pensar nos outros. São eles. Sou eu. Eu vou fazer a grande viagem. Cada um de vocês aqui presentes vai retornar ao mundo espiritual. Quem de nós está preparado para retornar agora? O que nós vamos levar nesse retorno? Amir Klink, para chegar ao seu destino, não foi obra do acaso. É para conseguir atravessar da África até o Brasil no barquinho a remo. Ele se preparou, estudou embarcações, técnicas de construção naval, se exercitou no remo, estudou astronomia, se preparou realmente para enfrentar aquela grande viagem. E além de todos os estudos, de ser um navegador, de ter todo aquele estudo de navegação necessário para esse intento, se debruçou por cerca de 2 anos em cartas náuticas, estudando o regime dos ventos que sopravam da África, que sopram da África para o Brasil, do Brasil para a África. Estudou as marés, as correntes marítimas, igualmente circulam entre os dois continentes, as épocas do ano, as variações desses ventos e correntes marítimas. Estudou o modelo do seu barco, junto com engenheiros navais, para fazer um barco que conseguisse realmente ter êxito na sua travessia, e um monte de pormenores para conseguir ter êxito. E nós? O que é que a gente vai ter que enfrentar? Como é que vai ser esse retorno ao mundo espiritual? Comparecer ao centro espírita, conhecer um pouco da realidade espiritual, já é um preparo. É saber da realidade espiritual, saber de nós mesmos, quem nós somos, por que estamos aqui, para onde nós vamos. Isso é para que não seja uma aventura. Se alguém pegar um barco a remo simplesmente e for fazer uma aventura de atravessar de um continente ao outro, isso é suicídio. Não terá a mínima chance de ter êxito. Então, conhecer a realidade espiritual é um grande caminho. Leon Denis, a obra O Destino do Ser, Destino, da Dor, aqui é. O Problema do Ser, Destino da Dor. Obrigado. Essa obra fantástica, Leon Denis continuou praticamente a obra de Allan Kardec, é um autodidata, conheceu o Livro dos Espíritos em torno de 18 anos e viu naquilo realmente a luz da sua existência, a explicação sobre a vida, sobre as leis divinas. Estudou profundamente o Espiritismo. Foi um grande expositor espírita, um grande escritor, deixou algumas obras memoráveis, abordando principalmente a questão filosófica do Espiritismo. Leon Denis, nessa obra, coloca assim:
uma lei tão simples em seus princípios, quanto admirável em seus efeitos, preside a classificação das almas no espaço. Ele coloca de uma maneira muito simples e didática, uma lei tão simples nos seus princípios, quanto admirável nos seus efeitos, preside a classificação das almas no espaço. Quer dizer, para onde nós vamos depois da morte? Para lugares de alegria, lugares de dores. Que lei que é essa? Como que a gente vai se classificar? Quanto mais sutil, fala Leon Denis, e rarefeita é a composição do perispírito, é o nosso corpo espiritual. Quando um médium, por exemplo, vê um espírito, ele não vê algo indefinido. Ele vê um ser humano, com o seu corpo espiritual, com o cabelo, os olhos, com a aparência que tinha aqui na Terra, é o perispírito, é o corpo espiritual. Todos nós temos esse corpo enquanto encarnados e vamos retornar com ele ao mundo espiritual. Então ele coloca assim: quanto mais sutil e rarefeita é a composição do perispírito, tanto mais vastos são os horizontes que se rasgam ao espírito, devido ao seu peso fluídico e às suas afinidades. Ele se eleva para os grupos espirituais que lhe são similares. Sua natureza e seu grau de depuração determinam-lhe nível e classe no meio que lhe é próprio. E faz uma comparação com balões. Se tiver vários balões com gases diferentes dentro deles, cada balão, de acordo com a sua composição, sobe a alturas diferentes. Então, em resumo, o que ele está dizendo? Que o local para onde nós iremos, após a morte do corpo físico, vai ser determinado pelo nosso nível evolutivo, pela depuração do nosso perispírito, pelas conquistas que fizemos. Nível e classe vai depender da sua categoria. Você vai para um lugar espiritual com pessoas do teu mesmo nível, intelectual e moral. Se vai ser melhor ou pior do que aqui, aí cada um tem que fazer uma autoanálise. Mas uma lei simples e racional, como ele diz. Simples nos seus conceitos e admirável nos seus efeitos. Então, para onde é que eu vou? Vou passar por regiões de sofrimento? Vou para um lugar de alegria? Vou morrer e já vou me encontrar com Jesus? Se você estiver no nível de Jesus, na condição de espírito puro, com certeza. Quem de nós está? Então, uma lei simples e racional. Tem as fantasias que tantos falam do mundo espiritual. Mas coloca mais. Sua natureza íntima é assim a soma dos progressos realizados. Então, a tua composição é a soma dos progressos que você realizou, de todas as tuas conquistas na vida. Não conquistas materiais, conquistas do espírito, aquilo que você vai levar contigo, a tua personalidade, quem você é, os teus conhecimentos, a tua moralidade. Fala mais ainda. O espírito é dotado de livre-arbítrio. Pode e vai mudar a sua natureza. Aí, fechou a compreensão. Então nós vamos retornar ao mundo espiritual, isso é fato. Não é uma viagem imaginária, é uma viagem real que todos nós vamos fazer. Iremos para um local de acordo com o nível que nós estamos. Não valem aparências. Não adianta ser uma pessoa que fala bonito, que fala manso. Então, o nível realmente conquistado, os pensamentos mais íntimos. Você, como ser humano, vai para local com pessoas no teu mesmo nível. Mas esse local aonde você vai não é definitivo.
Porque Leon Denis coloca que nós temos o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A liberdade que você tem de fazer ou não fazer, de fazer isso ou aquilo, de optar pelo bem ou pelo mal, de se transformar, enfim. Então o progresso existe sempre. Nós vamos para um local aonde nós já conquistamos, mas não quer dizer que vamos ficar estacionados ali. O nosso esforço, a nossa dedicação vai fazer sempre com que a gente vá subindo na escala evolutiva e conquiste lugares melhores ainda. Então essa é a realidade espiritual. Amir Klink, apesar de ter traçado uma rota, ele definiu o ponto ideal para sair da África, definiu que era lá o Porto de Luderitz, na Namíbia. E traçou o rumo que ele ia ter que sair, a época do ano e tudo mais. Apesar de tudo isso, muitas vezes ele teve que alterar algumas coisas e ir ajustando conforme ele ia sentindo na viagem. A nossa vida é assim também. A gente faz um planejamento, mas é preciso que a gente tenha a sensibilidade de perceber se estamos realmente acertando os passos ou não. E diante de equívocos da vida, nunca é tarde para a gente mudar o nosso rumo, para a gente corrigir a nossa trajetória. Não importa a idade, não importa o que ficou para trás, sempre é hora, é tempo de nos corrigirmos, de fazermos uma alta análise de tudo que fizemos até agora e de poder traçar novos rumos. Se a gente lembrar de Santo Agostinho, ele nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo que a gente deveria fazer o que ele fez na última existência. No final do dia, ele sempre verificava como é que foi aquele dia. Por exemplo, hoje, chega no final do dia, antes de ir dormir, antes de estar morrendo de sono também, analisar como é que foi o teu dia. O que você fez durante o dia? Você fez tudo que estava ao teu alcance pelos outros? Você magoou alguém? Você deixou de fazer algo que te cabia? Que você poderia dar mais de si? Uma autoanálise, mas não no sentido de se colocar para baixo. É uma autoanálise segura para estabelecer um propósito para o dia seguinte você corrigir as falhas daquele dia. O Amir Klink ia corrigindo os rumos, ia olhando e fazendo uma correção para poder ter êxito na sua viagem. Então essa autoanálise de correção de rumos, puxa, não deveria ter falado aquilo, não deveria ter falado daquela forma. Puxa, podia ter ajudado um pouco mais, seja em casa, no trabalho, na rua. Estabelecer um propósito no dia seguinte para você melhorar. Para realmente você ter êxito na sua vida. Amir Klink teve que, logo no começo da viagem, ele percebeu que se empolgou, e saía remando que nem um louco. No dia seguinte estava que não se aguentava. Não aguentava levantar os braços de cansado, e a maré levava ele de volta. Não conseguia remar, não tinha motor, não tinha vela, perdia o esforço. Então ele estabeleceu logo no começo uma disciplina rígida de horário para começar a remar, para acabar de remar. Esse livro, tudo isso que eu estou falando, Amir Klink relata no livro 100 Dias entre Céu e Mar. Isso aqui é uma obra de bolso, tem um livro maiorzinho que tem fotos do barco, de toda a aventura dele. Eu recomendo, uma lição de vida. Então ele estabelecia essa rotina, sem ter ninguém vigiando. Era só ele e o barco ali. Tinha que começar a tal hora, 8 horas de remada,
podendo abrir uma exceção para 10 horas e não passar muito disso. Todo dia. Não importa se o mar estava gelado, se tinha alguma condição adversa, e era rígido esse esquema. E às vezes faltava 20 minutos ali, o mar começava a virar e ele não parava. Continuava, mesmo sabendo que ia se encharcar, ia ficar com frio, continuava naquele ritmo. Porque se ele remasse demais, na hora de descansar também obedecia o horário de descanso, horário de refeição. É tudo isso muito bem coordenado. Porque se ele remasse demais, é como falei, ficava cansado, no dia seguinte não rendia. Se ele remasse de menos, a viagem poderia demorar muito mais do que o planejado. Como ele estava sozinho no meio do oceano, ia acabar a comida, ele ia morrer de fome, de sede. Então ele tinha que estabelecer essa disciplina. Se a gente lembrar de Emmanuel, quando apareceu para o Chico e perguntou se o Chico estava disposto a trabalhar na grande e magnífica obra de psicografia que Chico deixou para nós, Chico disse que estava pronto e Emmanuel disse que ele precisava de 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Então nossa vida é assim também, nós precisamos traçar um rumo. O que a gente pretende da vida? Se o propósito é nos melhorarmos, é conquistarmos a nossa felicidade, preciso ter uma disciplina. É seguir essa disciplina de autoanálise, de regeneração, de mudança de hábitos, mudança de pensamentos. Então a disciplina é importante. A Meire levou alimentos lacrados e embalados em embalagens termoestanques. Porque se levasse comidas que a gente compra no mercado, em 2, 3 dias começava a estragar tudo. Então as comidas eram todas numeradas, né, colocadas em embalagens que não estragasse com o calor, nem com o frio, nem com a umidade. Só na hora de abrir, realmente, que ele abria, preparava ali rapidamente e fazia aquela refeição. Os dias, tudo marcado, tudo certinho. Apesar de que às vezes bagunçava tudo por causa do movimento da maré, e tinha que organizar tudo de novo. Mas ele levou aquilo que era necessário para a viagem. E o que nós vamos levar? Que bagagem que a gente tem que preparar para retornar ao mundo espiritual? É como eu falei, a gente não vai levar nenhum bem material. Não vai levar o carro, não vai levar a residência, não vai levar nenhum título. Presidente, coordenador, vereador, nenhum título. Nós vamos levar nossas 2 asas. Nós vamos levar nossa bagagem intelectual e nossa bagagem moral. Isso é que vamos levar ao mundo espiritual. Essa é a nossa bagagem. Então, a parte intelectual, tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que a ciência nos traz, que a filosofia nos traz, não só aprendemos como nível de escolaridade, aprendemos na vida também, analisando a vida. Esse conhecimento ninguém nos tira. Isso é do Espírito. E vamos levar a nossa bagagem moral. Não basta só conhecer. Como é que você é no teu relacionamento com as pessoas com quem você convive? Como é que você é no seu lar? Com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus irmãos? Como é que você é na rua, com as pessoas com quem você cruza? E no seu trabalho? O seu relacionamento interpessoal. Quem é você como pessoa? Como você sente
os outros? Que sentimento você tem? Como é que são as suas ações com relação ao planeta? Se pensarmos no barquinho da Mirklink, a gente pode fazer uma comparação grosseira aí, que o desenvolvimento intelectual seriam as remadas. Se não remar, não vai para frente. Se não se preparar, se não estudar, você não vai progredir. E o desenvolvimento moral seria o rumo, o leme. O barco com a remo não tem leme, mas conforme o movimento que se faça da remada, você vira teu barco para lá, para cá. Então, o que adianta você remar forte e pegar o rumo errado? Vai ser desastroso. É como você ter uma grande capacidade intelectual e usar essa capacidade para o mal. Vai ser desastroso. Então a gente tem que traçar o nosso rumo, ter os nossos esforços e pensar nessa grande viagem que todos nós vamos fazer. Preparar realmente para chegar ao nosso destino dessa forma. Quando o Amir Klink conversou com o engenheiro naval, ele estava com a ideia de ter um barco estável, que não virasse. E foi feliz que ele pegou um engenheiro que falou para ele, olha, com um barquinho aí com menos de 6 metros, diante do oceano, que é imenso, é impossível você não capotar. Você vai enfrentar ondas aí de 8, 9, 10 metros de altura. E enfrentou. Pegou ondas de 9 metros de altura. Quantos metros de altura tem esse teto aqui? É bem mais alto que isso. Paredes imensas, aquele barquinho minúsculo no meio daquele oceano. Então esse engenheiro naval projetou um barquinho que era como um João Bobo. E quando ele capotava, virava, ele retornava, virava de novo. Para isso lá ele tinha um esquema com água, tal, dentro do barco. Para ele retornar. E capotou algumas vezes durante a travessia. Virava tudo, bagunçava tudo, mas retornava. Virava, ficava em pé de novo. Foi o projeto que ele fez do seu barco. Qual é o nosso barco aqui enquanto estamos encarnados? É o nosso corpo físico. Como é que a gente tem tratado esse corpo físico? Nós temos que tratar bem do nosso corpo para a gente ter êxito na nossa viagem. Então, como é que a gente tem se alimentado? Hoje, dificilmente a pessoa fica na ignorância. Você abre uma revista, liga uma televisão, já vem informações com relação ao que faz bem e o que não faz bem para o organismo. Então, com relação a alimentos, que tipos de alimento você ingere? A falta do nutriente, o excesso de nutrientes vai te fazer mal. Excesso de gordura, de sal, de açúcar. O uso de drogas, do álcool, do tabaco, das drogas ilícitas, tudo isso vai fazer com que o teu organismo se deteriore mais rápido do que deveria. Nós temos uma época programada para fazer essa grande viagem de retorno ao mundo espiritual. Como a Amir Klink tinha uma época programada para fazer a sua travessia da África para o Brasil. Se ele fosse na época errada, não teria êxito, porque o regime de ventos e as correntes marítimas estariam contra o seu propósito. Então, se nós não cuidarmos bem do nosso corpo, com relação a tudo isso que a gente já sabe, de alimentação, de trabalho, porque o corpo ocioso também enferruja, de repouso, o corpo que trabalha demais também se esgota, de cuidar bem em geral.
Nós vamos retornar, se não cuidarmos bem, vamos retornar ao mundo espiritual antes da época programada. É quando a gente lê lá em Nosso Lar, André Luiz retorna ao mundo espiritual numa condição de muito sofrimento e é acusado de suicida. Ele fala, não me suicidei, esse povo está louco. Aí ele leva algum tempo para compreender que foi um suicida involuntário, em função dos abusos, com relação à bebida, à vida que ele levava. Então nós temos a obrigação de cuidar do nosso barco, do nosso corpo físico, que não é nosso. Nós temos o usufruto do corpo enquanto Deus assim permite. Não vamos levar esse corpo conosco, mas temos que cuidar bem dele para que a travessia seja feliz, para que a gente retorne na época correta. Como eu falei, o barco da Amir Klink algumas vezes enfrentou temporais em alto mar e outras situações que dá muito medo, ondas gigantes. Mas após passar o temporal, ele se sentia feliz, valorizava imensamente os dias mais tranquilos e mais calmos. E assim tem que ser nossas vidas. Muitas vezes a gente está passando por um temporal de nossas vidas, com situações às vezes terríveis, que a gente pensa que não vai ter forças para superá-las. Momentos difíceis, sejam problemas de doença, sejam problemas financeiros, sejam problemas de relacionamento, todos nós, uma hora ou outra, enfrentamos essas turbulências, esses temporais da existência. Temos que ter firmeza nos nossos propósitos, segurança para que a gente consiga superar sem desespero. Lembrar aí do Salmo 23 de Davi: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, ter essa fé em Deus, fé em Jesus. Lembrar de Jesus, que disse que nenhuma ovelha se perderia do seu rebanho. Todos nós somos ovelhas do rebanho de Jesus. Então, nenhum de nós vai se perder. Jesus é o bom pastor e temos que ter perseverança para passar o temporal. Todo momento mal passa. Todo momento difícil passa. Nós precisamos ter fé, perseverança para não se desesperar, não maldizer a Deus e agradecer a oportunidade que a gente está tendo. Diante das dores, das dificuldades, oportunidade de ser persistente, de mostrarmos a nossa fé. Com a sua viagem, Amir começou a perceber que o seu barquinho não estava rendendo como deveria. Ele media lá a sua posição no mapa. Naquela época não tinha ainda GPS, então ele tinha que olhar o sol, olhar as estrelas, fazer cálculos para na carta náutica lá ele colocar exatamente onde ele estava. Aí saber quanto ainda tinha e fazer pela frente. Então ele calculava o rendimento diário de suas remadas e percebeu que não estava rendendo como deveria. Se continuasse naquele rendimento, ele ia ficar muito mais tempo do que o planejado. Ele achou que ia fazer a viagem em 120 dias, se não me engano, 110 dias, mas naquele rendimento ia levar mais de 150. E não tinha mantimento para isso. Aí ele foi ver por que o barco estava rendendo pouco e descobriu que tinha incrustações no barco, crustáceos que grudavam no casco e que eram viajantes indesejáveis, né? Que uma verdadeira floresta marítima por baixo do casco do seu barco. Inclusive tubarões iam comer aqueles crustáceos e algas ali grudados. E ele passava bastante medo com isso, né? Uma situação perigosa. E batiam no casco do barco. Então ele teve com muito esforço que limpar o casco.
de tirar essas incrustações, para que o rendimento realmente pudesse voltar a ser aquilo que ele tinha planejado. E ele conseguiu, com bastante esforço. Nós trazemos em nossa jornada incrustações morais. Trazemos impregnados em nosso espírito vícios morais de outras existências. Trazemos o ciúme, trazemos a inveja, o ódio, trazemos a preguiça, o orgulho, tantas outras coisas que realmente dificultam o nosso progresso, dificultam o nosso rendimento na nossa jornada. E é preciso um esforço permanente, é um esforço grande para que a gente consiga se libertar de tudo isso. Cada um sabe dos seus problemas, cada um sabe dos seus defeitos mais íntimos. Mesmo que os outros não percebam, nós sabemos. E devemos estar preocupados com a nossa conduta. Então, fazer esse esforço persistente de nos libertarmos de todos esses vícios, de conquistarmos virtudes, de podermos realmente tirar essas incrustações em nossos espíritos e rendermos na nossa jornada. É um esforço diário, contínuo, mas o resultado é compensador. Com esse esforço diário, nós vamos conquistar a autoconfiança, conquistar a verdadeira felicidade. Quanto melhor nós conseguirmos ser, quanto melhor a gente conseguir esse esforço de se transformar moralmente, vamos conquistar em nós a felicidade verdadeira. Vamos deixar de lado o homem velho. Vamos sentir alegria na vida. Não há nada mais compensador do que quando você faz o bem aos outros e recebe aquele olhar de gratidão, aquele sorriso de simpatia, aquele abraço amigo, te agradecendo pelo que você é, pelo que você faz. Então isso é muito compensador. Há uma frase que a Mir Klink coloca no livro, fala assim: a imensidão do mar tornava minúsculos os meus maiores problemas e gigantes as menores alegrias. Ensinou-me a dar valor à vida que eu levava e a pequenas coisas que às vezes passavam despercebidas. Vê que frase legal. Tornavam minúsculos os meus maiores problemas diante da imensidão do mar e gigantes as menores alegrias. Se a gente parar para pensar na imensidão da vida, na continuidade da vida, todos os nossos problemas, por maiores que sejam, vão ser insignificantes diante da eternidade. E todas as nossas conquistas, por menores que sejam, vão ser imensas diante da mesma eternidade. Porque ninguém mais vai nos tirar essa conquista. Então assim a gente tem que analisar nossas vidas. Não sabemos nada da vida. Quando acontece alguma coisa muito ruim, o que a gente sabe? Não sabemos quem nós fomos, não sabemos o que fizemos, porque nós temos certeza que Deus é justo e bom. Que o momento em que estamos passando é o necessário para que tenhamos êxito. Que vale o esforço. Vale o esforço para não fraquejar, para poder superar todas as dificuldades e depois
tudo que nós conquistarmos de valores morais e intelectuais, ninguém mais tira. Então, nessa grande travessia, que todos nós vamos ter que fazer de retorno ao mundo espiritual, temos que ter um norte, temos que ter um rumo. Jesus é a nossa bússola. Jesus é o farol de nossas vidas, que nos mostra o rumo a ser seguido. Se lembrarmos de Jesus nas suas lições, que ficam impregnadas em nosso ser, nós saberemos discernir o que é necessário para que possamos ser felizes. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, onde os ladrões desenterram e roubam. Acumuleis tesouros nos céus. Olhai os pássaros do céu, não plantam, não ceifam, não acumulam em seus celeiros, mas o Pai Celestial não lhes deixa faltar alimento. Olhai os lírios do campo, não plantam, não tecem, não fiam, mas, no entanto, nem Salomão, na sua glória, se vestiu como um deles. Então vamos lembrar de tudo isso nessa grande travessia. Vamos acumular tesouros nos céus. Deixar de se apegar às questões materiais. Analisar o que nós estamos fazendo de nossas vidas. Os nossos procedimentos, se são éticos, se são corretos. Porque tudo isso nos será cobrado. Não há mais aquelas penas eternas, como acreditavam. Não iremos lá para o inferno eterno, nem para o céu eterno, nem para o purgatório eterno. Iremos para um local de acordo com o nosso nível alcançado, no nosso progresso. De acordo com as nossas afinidades. Estaremos envoltos com outros espíritos que vibram no mesmo padrão do que nós. Mas nada disso é eterno, diante da nossa liberdade de escolha. Um dia, mesmo que a gente vá para um local mediano, vamos cansar da nossa mediocridade. Vamos nos esforçar para conquistar lugares melhores. E cada vez mais. Há descrições lindíssimas de lugares no mundo espiritual, lugares paradisíacos, indescritíveis para nós, mais belos que os mais lugares da terra, os mais belos lugares da terra. Então vamos desde já traçar o nosso propósito, traçar o nosso rumo, tendo Jesus como farol, para que a gente possa superar a nós mesmos, num esforço diário, numa conquista diária, mudando as nossas atitudes, porque estaremos no mundo espiritual, nus diante da nossa realidade espiritual. Nem os nossos pensamentos mais íntimos serão escondidos. A gente vê, como eu falei aqui, muitas pessoas que só se preocupam com aquilo que está sendo descoberto. Então, alguns estão numa serenidade aparente, porque sabem que não vão conseguir provas contra ele. Mas ao retorno do mundo espiritual, nada fica encoberto. A tua intenção é o que vale. Os teus pensamentos mais íntimos é o que vale. A tua constituição, a tua conquista realizada é o que vale. Então, diante disso, que nós possamos, seguindo a Jesus, com esse firme propósito de buscarmos a nossa alegria interior,
traçarmos desde já um projeto para sermos felizes, de amarmos muito mais do que estamos amando, de exercitarmos em nós a tolerância pelo próximo. A pessoa, se às vezes não é aquela pessoa equilibrada que eu gostaria que fosse, eu possa compreendê-la no seu estágio evolutivo. A pessoa vem com calúnias, com difamações, eu não alimente o ódio, não alimente a raiva, não alimente sentimentos negativos contra ela e veja nela antes uma pessoa doente, doente do espírito. Eu peço a Deus pelos meus inimigos, por aqueles que se dizem meus inimigos. Eu aprenda a amar a todos que me cercam. E nesse esforço, a gente vai conquistando a cada dia, desde já nessa vida, a paz interior, a consciência tranquila. Nunca é tarde para corrigir o rumo. É essa felicidade, nós vamos conquistá-la com certeza. Sempre. Porque somos filhos de um Pai de infinita sabedoria e infinito amor. Fomos projetados para ter êxito. Todos nós vamos alcançar a perfeição relativa que nos cabe. Mas para que a gente conquiste esse estado de espírito o quanto antes, é necessário, primeiro, querer. Segundo, esforçar-se. Lembrando ainda de Jesus. Batei e abrir-se-vos-á. Procurais e achareis. É preciso que a gente faça esse esforço. Se não dermos nossas remadas na vida, se não corrigirmos nosso rumo, não teremos aquela alegria almejada. Que Jesus nos ampare e nos ilumine nessa trajetória. E todos nós possamos um dia aportar um lugar paradisíaco, cheio de amor, cheio de trabalho, porque aquele céu que imaginávamos de contemplação, de ociosidade, esse céu não existe. Existe o céu de trabalho digno, de amor ao trabalho, de amor ao próximo. Então, que Jesus nos ajude nessa caminhada para que a gente possa realmente chegar num local de muito amor, de muita luz. Obrigado.